Glória a Deus, salve cada irmã, cada irmão nesse dia, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, dando aqui continuidade ao estudo, né? O obreiro capacitado, falando um pouquinho para os casais, né? No último vídeo, penúltimo vídeo, também falamos sobre os casais, né? Como vencer as provas, como seguir Jesus, sem perder também o casamento, sem perder também, né? O seu lar. Deus quer que tu ganhe as almas para Cristo, que tu faça a obra de Deus, mas que não perca também a família, amém? Então, nós lemos Jó capítulo 1, lemos Jó capítulo 2, né? E hoje quero ler na última folha de Jó, último capítulo 42, no 7, diz assim: Acabou o Senhor de dizer essas coisas a Jó, estando essas coisas a Jó, estas coisas disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim que era reto, como Jó, meu servo. Amém? Né? Interessante que a palavra nos diz, né, que esses amigos de Jó, entre aspas, né, no versículo 22, eles acusaram Jó de iniquidade, eles acusaram Jó, né, de pecado, que a oração de Jó não estava sendo atendida. Capítulo 22, não, depois você possa ler lá, né? Então, Jó, ele orou por eles. E disse o Senhor assim no 8, portanto, tomai 7 novilhos, no versículo 8. Então, portanto, tomai 7 novilhos e 7 carneiros, e de meu servo Jó, e ofereci holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, e aceitarei a sua oração. E não vos tratarei conforme a vossa loucura. Vós não falaste de mim que era reto, como meu servo Jó. Amém? Então, né, Deus disse que ele estava, como no finalzinho do verso 8, né, que Jó estava tendo atitude de louco. A mesma atitude teve a mulher de Ló, né? Quando ela disse para Jó: amaldiçoa o teu Deus e morre, ainda conserva a tua integridade, tu falas como uma louca, disse Jó. Então a esposa de Jó, estava com a mesma atitude desses amigos de Jó, né? Então fica aquela pergunta, né? Assim como Jó orou por esses rapazes, né? A Bíblia diz que ele ofereceu holocausto pela sua família, esposa e filhos, Jó, capítulo 1. Né? Então fica aquela pergunta: qual foi a última oração que tu fez pela tua esposa? Qual foi a última oração que tu fez pelo teu esposo? Amém? Por quê? Por que eu faço essa pergunta? Porque ela falou mal de Jó, né? Ela falou mal. E Jó ainda assim orou pelos amigos. Os amigos falaram mal dele, né? A esposa falava mal dele. Se ele orou pelos amigos, com certeza oraria com mais facilidade pela sua esposa, né? Então fica aquela pergunta, né? Tem mágoa? Tem ira? Porque aí muitas vezes não tem oração. Mas Jó não guardou nada disso em seu coração, né? Jó orou por eles e Deus aceitou, né, a oração. Ou seja, Deus disse: se Jó orar por vocês, eu aceito. Ou seja, o obreiro de Deus e a obreira do Senhor não pode perder a autoridade espiritual, a força de orar por aqueles que vos magoam, que vos maltratam, né? Isso entra no casal, que eu me refiro, né, o principal. Quando o inimigo luta contra o casamento. No casal, nós temos que estar apto para orar um pelos outros, né? Então no 10 diz, né, que o Senhor, no versículo 10, que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos amigos de Jó. Pelos seus amigos, né? Ou seja, Jó estava na luta, na dificuldade, na enfermidade, não tinha nada, tinha perdido tudo. Assim mesmo ele orou pelos amigos. Depois Deus abençoou. Você me entende? Orar para aquele que ama você é fácil, né? Então nós não podemos perder a autoridade espiritual, deixar de orar pelo marido, um pelos outros. Para nós encerrar aqui em 1 Pedro 3, no versículo 7 diz assim, ó, 1 Pedro 3, 7, ó. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Ou seja, com certeza Jó sabia que a sua esposa era um vaso mais frágil, né? O que diz o texto aqui que Pedro diz? Que tem que tomar cuidado para que coisas, né, não impeçam a oração de vocês, né? Tem coisas que impedem a oração. Não é que Deus não está ouvindo a oração. As atitudes, muitas vezes, de um para com o outro, cessa a oração. Que você está me tirando para bobo, até nem vou orar mais para esse cidadão. Não é assim? Ou para essa cidadã. Não. Jó orou com problemas, ele não olhou para a física, né? Ele olhou para o espiritual, ele sabia que era o diabo, né? E não eram os amigos de Jó sendo usados pelo inimigo. Às vezes o diabo usa o teu marido, às vezes o diabo usa a tua esposa, mas nós temos que orar. Se nós não temos esse discernimento, o que vai acontecer? Nós vamos perder, né, a força na oração. Então vai ser o pedido da nossa oração. Então aí entra o divórcio.
porque nós não temos orado, né? Temos com mágoa. Jó não teve mágoa dos amigos, não teve mágoa da esposa, porque ela disse assim: amaldiçoa teu Deus e morre. Não. Ele continuou orando no meio da tribulação, amém? O homem e a mulher de Deus ele tem que estar orando em meio à tribulação. Olhe para o teu esposo, ore pela tua esposa, né? Não fique com mágoa no coração, amém? Deus abençoe em nome de Jesus.